Queridos, é esse Espírito que tem guiado em toda a verdade. Aqueles que estão lá fora, aqueles que estão no mundo, estão completamente perdidos, estão entregues, estão cegos, porque talvez não deram créditos à palavra de Deus, não foram filhos obedientes, e assim acabaram se extraviando no caminho. Deus, Ele nos chama a sempre beber desse Espírito que é doce, esse Espírito que é santo, esse Espírito que tem inundado o nosso coração de amor, de fé, de confiança, e tem nos dado essa segurança em Cristo Jesus. Por isso que nós vamos cantar sempre: louvado seja o Senhor, porque Ele diz: olha, eu vou ao Pai e rogarei ao Pai que envie o Consolador. E Ele enviou o Consolador, e nós somos recipientes desse Consolador. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Onde nós estaremos hoje consagrando alguns irmãos ao diaconato, né? E também a parte de louvor, e eu tenho certeza absoluta que Deus assim tem aprovado. Né? Me deve transformar em algo especial, né? Nunca sei que é a graça, né? Obrigado, né? Então eu tenho certeza absoluta que Deus assim falará ao nosso coração. Eu queria que você abrisse as Escrituras Sagradas lá na carta, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 12. Já que nós estamos aqui reunidos para essa consagração, nada mais, nada menos que falar do servo que foi Paulo, né, que ele orientou ao seu filho na fé, que foi Timóteo, que ele estivesse sendo um bom obreiro, um bom servo, e também colocando essa responsabilidade em homens e mulheres que também se mostrassem fiéis. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinasse outra doutrina, nem se ocupasse com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios, os profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para o que for contrário a sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bendito, o qual me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem
feito por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor representa em nossa vida. Nós assim, ó Pai, te louvamos, nós te bendizemos, nós entregamos o nosso louvor, o nosso sacrifício de louvor, a nossa adoração, e nós agora necessitamos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Todos que estão aqui, Senhor, necessitam ouvir exclusivamente a Sua voz, somente a Sua voz, porque nós homens, ó Pai, nos recolhemos na nossa insignificância, diante da Tua grandeza, diante da Tua magnificência, diante, meu Deus, do Teu poder, ó Pai, que não tem como nós mensurarmos, não tem como nós medirmos. Nós te louvamos nessa noite e nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração de uma forma profunda, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você já fez isso, mas eu gostaria muito que você cumprimentasse o seu irmão, do lado, com um sorriso. Estendesse para ele sua mão, sorriso não desgraça, não só cobrando, dê as boas-vindas, é visitante, então, poxa, sai do seu lugar aí, dá um abraço, é muito importante o nosso irmão, nossa irmã, nosso visitante, se sinta muito bem na casa do Senhor. Essa casa não é nossa, mas é do nosso Deus. Queridos, quando a gente fala em apóstolo Paulo, quando a gente fala em Timóteo, nós temos ali, de uma forma bem direta, expressa a visão de dois homens que foram servos de Deus. E geralmente quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente vê sempre alguém de uma importância, e realmente que teve uma grande importância, mas a gente vê alguém que talvez ele se coloca numa posição em que até mesmo nós venhamos nos espelhar, seguir o exemplo. Paulo foi o apóstolo que mais escreveu aos gentios, foi o apóstolo destinado aos gentios. Isso nos traz aí uma alegria muito grande, que no plano de Deus da salvação, Ele só não incluiu os judeus, nem o povo judaico, mas Ele também tinha em mente, nos seus planos, a visão de que nós, que a Bíblia mesmo declara que nós não éramos povo, agora, através de Cristo Jesus, nos tornamos povo de Deus. E todas as vezes que nós olhamos para Paulo, a gente observa um homem de grande estima, um homem que realmente fez uma grande diferença em sua época, um homem que mostrou sempre uma vasta sabedoria, um conhecimento até mesmo inigualável diante dos seus pares da época. Paulo sempre foi um grande legislador, ele sempre utilizou o Antigo Testamento e pôde compor aí as cartas para o Novo Testamento de uma forma em que nós, eu e você, que nós não éramos judeus, entendêssemos a vontade de Deus, que agora estava sendo decifrada através das cartas, através do Novo Testamento. Todos aqueles rituais, todos aqueles ornamentos, ordenanças, perderam completamente o efeito em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que Cristo Jesus é o cumprimento da lei. Em Cristo Jesus cumpriu-se toda a lei e nós não teríamos mais a necessidade de estarmos inseridos dentro desses mandamentos. E ele vai colocar aqui bem claro que a lei foi feita para os transgressores, de forma que nós agora em Cristo Jesus passaríamos a ser homens e mulheres obedientes. Mas assim, Paulo teria, queridos, toda talvez a ideia e até mesmo uma justificativa para esconder todas as suas falhas. Sendo o grande apóstolo, sendo o grande bispo das igrejas de gentios, aquele que era
igrejas, aquele que viajava de um lugar para o outro, visitando, fundando, evangelizando. Paulo era alguém que respirava Deus todos os momentos da sua vida. Você não vê na história das cartas de Paulo mencionando a família dele. A família de Paulo, o desejo de Paulo era integralmente para com Deus, para a realização da sua obra, para o exercício do seu chamado. Quando a gente olha para esse aspecto, a gente vivencia esse aspecto da vida de Paulo, a gente pode chegar até a conclusão de que Paulo era o quê? Quase impecável. Era alguém que realmente tinha toda uma confiança, alguém que tinha ali uma convicção, uma certeza de forma o quê? Inabalável. E aí, queridos, esse é um dos aspectos que às vezes nós confundimos tantas coisas, porque assim, Paulo ele vai deixar muito bem claro de que tudo o que ele fez, tudo aquilo que ele realizou, todo o seu trabalho, ele vai colocar algumas palavras aqui para nós, que para a nossa vida serve como um tipo de receita para que a gente também possa se manter firme diante da nossa caminhada, da nossa trajetória. Paulo vai falar que Jesus Cristo o fortaleceu. Ele vai colocar no versículo 12: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A gente observa que o grande gigante da fé, o grande gigante dos gentios, vai dedicar e vai devotar toda a honra e toda a glória a Cristo Jesus, dizendo: olha, eu dou graças a Deus, porque Ele me considerou, primeiro diz, Ele me fortaleceu, e Ele me considerou, Cristo Jesus me fortaleceu, me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Todas as vezes que nós falamos de líderes, de pastores, de diáconos, de presbíteros, de obreiros, de evangelistas, nós precisamos entender que não há qualquer possibilidade dessa capacitação entre nós. Paulo vai expressar isso claramente. Ele vai deixar registrado para Timóteo, e eu acredito que isso também serviu, porque Timóteo era um jovem pastor que estava assumindo uma igreja perigosíssima, a igreja de Éfeso. E a gente já falou tanto de igreja de Éfeso, né? Semana até decorada. Uma igreja com problema, uma igreja com uma raiz gnóstica muito forte, uma igreja com judeus que estavam todo momento querendo implantar a questão do gnosticismo, a questão dessa seita, que tentava implementar de novo as leis, as ordenanças dentro agora da igreja de Cristo Jesus. Nós falamos outrora, no passado, que a igreja estava numa fase de cisão, a igreja estava rompendo o cordão umbilical do judaísmo. A igreja agora ia andar com as próprias pernas, não estaria mais ligada ao judaísmo. O judaísmo continua até hoje. Se você for lá, eles continuam, pelo menos judeus que ainda não receberam a Cristo, eles continuam lá sacrificando os animais, eles continuam fazendo as festas, eles continuam fazendo os mesmos rituais que Moisés se mandou, e eles continuam até o dia de hoje esperando o Messias chegar. Até o dia de hoje. A igreja, ela passou a andar com as suas próprias pernas. E eu acho muito interessante Paulo, essa característica de Paulo fica evidente em sua vida, porque ele não esconde a sua condição. Hoje nós temos no Brasil um tipo de igreja, a igreja brasileira hoje está um pouco doente, porque a gente tem visto tantos homens, obreiros, querendo que seus nomes sejam postos em evidência. Ao mesmo tempo que nós vemos igrejas, grandes igrejas com o nome de Jesus, mas o seu letreiro carrega o nome, a foto, melhor dizendo, do seu fundador, como se ele fosse o fundador da igreja. Talvez ele foi ao máximo só o
toa, porque o fundador da igreja veio nessa terra 2000 anos atrás. O nome dele é Jesus Cristo. Nós temos visto, queridos, totalmente ações ao contrário. À medida que o povo de Deus, a igreja brasileira, ela é envereda por um caminho completamente oposto à palavra. Porque quando eu estou no caminho oposto à palavra, eu vou sempre buscar para mim o reconhecimento, eu vou buscar para mim a questão de uma posição elevada, eu vou buscar para mim um status, quando na verdade, quando Deus me chamou, quando Deus chamou Paulo, Ele chamou para que ele estivesse descendo um degrau e não subindo. Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer que ele era servo, em outros momentos ele vai dizer que ele era escravo de Cristo, em outros momentos ele vai dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, dos chicotes, dos açoites, das quebradas, dos naufrágios e tantas outras coisas que aconteceram com Paulo. A gente pode ver, irmãos, claramente que Paulo, quando ele diz: olha, o Senhor Jesus me fortaleceu. E eu entendo que esse fortalecimento, queridos, em Cristo, foi quando ele teve realmente um encontro com Jesus. Quando ele literalmente caiu no cavalo e ele viu, ele conseguiu enxergar o que ele estava fazendo e o que ele pensava estar fazendo em nome de Deus. Na verdade, ele estava perseguindo o próprio fundador da igreja. Porque quando Jesus chega para ele, diante ali do caminho para Damasco, ele avisa: por que, Paulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os seus servos. Mas Jesus se apresenta como responsável e o grande fundador da igreja e fala: por que você tem me perseguido? A gente pode entender que naquele momento eu acredito que Cristo fortaleceu a Paulo. E Paulo vai evidenciar claramente o que ele foi no passado. Quando ele declara que Jesus Cristo o considerou ele fiel, pondo o seu mistério, só no versículo 12, versículo 13 diz: a mim que outrora fui blasfemo e perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, avisa aí para a tua igreja, avisa para o povo, que outrora eu fui blasfemo e perseguidor, eu fui injuriador da igreja, perseguidor da igreja. Paulo carregava até mesmo um tipo de sentimento no seu coração, porque foi ele um daqueles que autorizaram a que o sangue do primeiro diácono morto, do primeiro mártir, Estevão, fosse derramado. E eu acredito que aquela cena, amados, mexeu com o coração, naquela época era Saulo, o coração de Saulo. Porque quando ele viu Estevão somando aquelas pedradas, Estevão abrindo os braços, olhando para o céu, dizendo: eu vejo o céu aberto. E quando ele cai, ele vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não lhes impute mais esse pecado. E a Bíblia diz que Estevão adormeceu. Aquele sangue ali derramado, aquelas palavras ali que não eram palavras de vingança, de calúnia, mas palavras doces diante dos seus algozes, fez, com certeza causou um grande reboliço no coração do apóstolo Paulo. Ele fala: eu fui blasfemo, eu persegui a igreja, mas a graça do Senhor superabundou em mim. O versículo 14 dessa carta que Paulo vai trazer para Timóteo diz: e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Sabe o que eu posso entender, queridos, que Paulo está mostrando para Timóteo? Que na nossa vida, as pessoas que nos conhecem mais tempo, as pessoas que também talvez nos pegaram quando nós outrora éramos também como
mesmo desanimado em caminhar, porque o seu passado lançava em seu rosto, dizendo: olha, você não pode estar nessa posição, porque um dia você fez isso. Mas nós observamos que a questão do verbo está o quê? No passado. Um dia eu fiz, mas depois que eu conheci a Cristo, eu não fiz mais. E eu vou dizer uma coisa por vários irmãos: Deus está preocupado com o nosso presente, porque o passado Ele mesmo diz: já lancei no mar do esquecimento. Deus, quando olha para nós, Ele vê Cristo na nossa frente. Ele vê Jesus derramando ali o seu sangue carmesim, o seu sangue puro, que o que nos habilita a estarmos exercendo uma atividade, a estarmos ocupando um posto, a estarmos trabalhando para Ele, mesmo que carreguemos atrás uma história que não é muito favorável a nós. Mas assim, já passou. Paulo está dizendo: olha, eu fui isso, eu fui aquilo, mas agora eu não sou mais. Eu acredito, queridos, que isso muitas vezes, em muitos casos, é como se fosse uma força motivadora. Porque quanto mais eu lembro do meu passado, dos meus erros, mais eu quero acertar agora. Quanto mais eu lembro que no passado eu feri, magoei tanta gente, mais agora eu quero agradar e proporcionar dias felizes para todas as pessoas que cruzaram o meu caminho. Paulo está dizendo que isso agora serve para nós como uma força motora. O grande problema é que nós ainda temos dúvida em discernir qual é a voz de Deus quando vem na nossa mente e a voz do próprio diabo. Deus não vai trazer nada do seu passado à sua mente para que você venha parar, desanimar, até mesmo desistir do seu trabalho que Ele colocou em suas mãos. Quem faz isso é o diabo. Ele que traz, ele que busca lá no passado, até porque ele estava lá conduzindo a nossa vida. Até porque o Espírito que nos regia naquele tempo era Ele. Nós éramos guiados pelo Espírito desse mundo. A influência desse mundo transbordava no nosso coração. E Ele conhece tudo aquilo que nós fizemos, daquilo que nós proporcionamos de tristeza, de dor e de sofrimento. Mas a voz de Deus não traz isso, a não ser que você não tenha se arrependido ainda. Mas a voz de Deus traz uma perspectiva para nós, e a palavra de Deus vai declarar, já nos declarou que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E isso não vem dos nossos méritos. Olha a palavra de Paulo: Jesus me fortaleceu e me considerou, Ele me considerou fiel e me pôs no seu ministério. Não é meu, é dele. Tudo é dele, tudo é para Ele. Não é isso. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em outro lugar. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar em outro lugar. E o reino de Deus, que hoje é planetário, é do planeta inteiro, é Ele que é o dono. Eu só sou, e você também, um instrumento que Ele usa. Isso traz para nós, queridos, confiança. E Ele vai falar para Timóteo: Timóteo, fica atento, Timóteo. Versículo 15, ele vai dizer: olha, fiel é esta palavra, digna de toda aceitação em Cristo Jesus. Toda aceitação que Cristo Jesus, melhor dizendo, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu tenho um aluno,
nunca mais no curso, que ele disse que foi duramente repreendido pelo seu pastor, porque quando um pastor que veio pregar na sua igreja, pregou a mensagem, ele se identificou muito, ele era um diabo, e aquele pastor visitante fez um apelo, e ele sentiu um desejo no coração de ir até a frente, porque ele identificou na vida dele coisas que precisariam mudar, coisas que precisariam ser consertadas, coisas que ele necessitava dedicar para Deus. E depois ele foi duramente repreendido pelo seu pastor, que disse que ele, como diabo, ele não poderia jamais ir lá na frente, porque ele ia demonstrar fraqueza. E eu ouvi isso com muita tristeza, porque eu fico olhando para Paulo. Eu sou o principal dos pecadores. Paulo nos escreve: será que Timóteo pegou ali, rápido, vai lá, chama o diabo, vai lá dentro, pega o link, pega rápido, vamos apagar essa parte aqui, porque o que a igreja vai pensar? Apaga, pega o link, apaga essa parte aqui da carta. Ele não fez isso. E nós também, queridos, como obreiros, como ministros, como os futuros diáconos, nós não precisamos transparecer aquilo que nós não somos. Nós não precisamos mostrar ou tentar fazer com que as pessoas vejam o que nós não somos. Eu preciso ser eu, natural. Eu me lembro que eu sou tão natural, e às vezes me passo um pouco desapercebido. E do jeito que eu levantei, se puxou o cabelo, quando eu vejo que Campo Grande pagar algumas contas, eu percebi que tinha muita gente olhando para mim, ou eu estou bonito, ou alguma coisa está acontecendo. E quando eu olhei para o meu pé, eu percebi que eu tinha ido com uma parte da sandália da Simone, que é rosa, e a outra parte minha, que era verde. Dois havaianos diferentes. E eu falei: agora já era. Eu também fui em casa um pouco atrás e tinha que comprar outra na loja. E fiquei com aquela parte ali, né? Faz conta que eu estava inaugurando uma nova moda entre os jovens. Mas a simplicidade, queridos, ela não está preocupada com o que as pessoas vão pensar. É fato que os seguranças ficaram andando atrás de mim, né? Porque eles já tiveram uma ideia totalmente diferente, né? Não sei se chegaram a pensar que eu curtei o pé de cada sandália, mas não chegaram a tal, né, a ponto de parar e tudo mais. Mas a gente observa que hoje as pessoas muitas vezes são consideradas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas possuem, pelo seu estado social, pela questão financeira, pela condição onde mora. Até mesmo os amados irmãos que vão às vezes dar um endereço não falam Vila Arquedes, porque há uma discriminação muito grande e fala Bangu. É isso. Eu sempre falo: a igreja lá em Vila Arquedes, né? Porque assim, não tem problema. Aqui em Vila Arquedes há muita gente honesta, um povo enorme de Deus aqui, inclusive São Cruz. A minoria que não presta ainda, mas quando conhecer o Senhor Jesus vai passar a prestar. Nós também temos essa preocupação. E hoje as pessoas são vistas por isso. E o grande problema é que isso muitas vezes acaba entrando na igreja, acaba fazendo com que a igreja também ela tenha um tipo de enfermidade, uma doença espiritual entre os seus líderes, entre os seus obreiros, que fazem com que eles venham competir entre si, e a igreja acaba se fragmentando e sofrendo. Porque quando Deus nos chama, quando Deus nos chamou, foi para que a gente estivesse lutando pela mesma bandeira, a bandeira do Evangelho. Foi para que a gente estivesse unindo as forças e não abandonando o barco, não pulando fora. Porque Paulo ele vai orientar Timóteo justamente por isso. Ele fala: mas para isso alcancei misericórdia, no versículo 16, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. E ele fala, queridos, no versículo 18: esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo
combate. E ele avisa para Timóteo: olha, Timóteo, preste atenção, você deve conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. E ele cita duas pessoas, entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo usa um termo muito duro com esses irmãos, com esses ex-irmãos. Ele usa o termo que eu entreguei a Satanás. Se a gente observar bem, Paulo está dizendo, queridos, que se a gente não estiver segundo o caminho de Cristo, inseridos naquilo que Cristo assim nos ensina em sua palavra, nós seremos entregues na mão do inimigo como antes. Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve instruir a igreja, que ele deve levantar homens, que ele deve exercer esse chamado com toda a confiança. E ele fala: olha, você deve conservar a fé e a boa consciência. E ele fala: esses homens rejeitaram isso e eles naufragaram na fé. Entregaram a Satanás é sair do controle de Deus e voltar ao controle do inimigo. Uma vez eu falei isso aqui para os irmãos. A Bíblia diz que nós conhecemos a Cristo. E Ele diz: olha, eu sou a verdade. Se vocês conhecerem a verdade, a própria verdade vos libertará. O que é isso em ações práticas, queridos? Eu hoje sou liberto, eu conheço a verdade. Então vamos imaginar que esse copo de água aqui, que a irmã Andréa graciosamente colocou aqui para mim beber. Vamos imaginar que esse copo aqui está cheio de bebida alcoólica. Jesus disse que eu agora sou liberto, e eu sou livre. Eu conheci a verdade, então eu tenho a opção de decidir se eu bebo ou não. Eu tenho a opção de escolher: eu quero ou eu não quero. Essa é a liberdade que Cristo dá. A decisão, ela não está mais envolvida e baseada na influência que Satanás pode promover na nossa vida. A decisão agora está em mim, nas minhas faculdades mentais. Eu escolho o que eu quero para a minha vida. Agora ele fala: vocês não são dominados mais por coisa alguma, mas nem tudo nos converte. Eu tenho a capacidade de entender que esse copo de água que passa no pé, assim, ele não vai fazer nada. Então eu rejeito. Eu não sou mais condicionado às propagandas, às influências. Assim, tudo que você vai fazer tem que ter essa investigação. Eu não sou mais capturado por isso. Isso é muito mais do que doutrina de igreja, queridos. Isso é algo que Deus faz dentro de nós. Eu já bebi muito na minha infância. E sei o gosto de cada bebida que tem. Eu tomei quase todos. Mas hoje eu não tenho mais necessidade, sabe por quê? Porque eu conheci a verdade me libertou. Isso é algo maravilhoso. Eu escolho também não adulterar. Eu escolho não trair a minha esposa. Eu escolho não negligenciar os meus filhos. Eu escolho não roubar e não fazer falcatrua no trabalho. Eu escolho servir a Deus em excelência. E Deus nos abençoa com as suas bênçãos. Essa é a liberdade que Ele nos propõe. Por que nós rejeitaríamos isso? Agora é fato. Se abandonaram a Paulo, que foi o grande apóstolo dos gentios. Paulo foi planejado, Paulo ressuscitou morto.
Paulo fez milagres assim, grandiosos em nome de Jesus. E se teve pessoas que abandonaram a Paulo, muitos também terão ou poderão nos abandonar. E aí o que nós vamos fazer? Eu me lembro quando eu tomei uma decisão verdadeira em Cristo Jesus. Eu tive sempre um amigo muito próximo de mim, desde criancinha, fez muita besteira junto. E ele me chamou uma vez, eu já estava convertido, e falou: vai ter uma festa lá no sítio, as meninas já foram contratadas, e eram aquelas festas que não vale a pena a gente detalhar. E eu falei: eu não vou mais para essas coisas. Ele: mas por quê? Porque agora eu sirvo a Cristo. Eu tenho uma nova vida. Mas o que é isso, rapaz? E ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele falou assim: mas Deus sabe, é só você fazer com amor, está tudo certo. Mas não quero. Porque o nível de prisão que ele se encontrava, e infelizmente se encontra até hoje, não é intensidade menor. Porque hoje é casado, também tem 2 filhinhos. É um jovem trabalhador e que eu tenho orado por ele. Mas assim, essa é a ideia que o mundo tem. Quem disse que ser cristão é ruim? Quem disse? Às vezes as pessoas nos juram pelas roupas. Eu só estou isso aqui porque hoje tem uma cerimônia especial. Eu podia estar com uma roupa completamente normal. Porque a gente só usa isso aqui porque os missionários europeus que chegaram aqui vestiam essas roupas. Lá fazia muito frio e eles trouxeram isso aqui parece que sacralizou dentro da igreja. Queridos, eu acredito que nós precisamos de homens e mulheres que sejam referências de Deus nessa terra. Homens e mulheres que assim, talvez você possa até conhecer o passado, os erros. Deus também conhece. Paulo também tinha, Timóteo também tinha, mas isso não impediu de que Deus viesse a usá-los. Nós estaremos consagrando alguns irmãos que também no passado talvez cometeram erros. Talvez mostraram uma outra perspectiva, tinha um outro estilo de vida, mas que ficou atrás, que ficou no passado. Porque assim como Paulo também conheceu a Cristo, eu creio que eles também conheceram esse mesmo Cristo. E assim como Paulo também disse: olha, eu dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Eu acredito que essa palavra vale para cada um deles que estão aqui nessas fileiras. Deus também olhou para eles e os considerou fiel, pondo no seu ministério. E o mérito não é nosso, o mérito é de Deus, o mérito é de Cristo Jesus. E eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora, você abaixasse a sua cabeça. Vamos orar.